Bem, nós vamos dar continuidade à nossa reunião de hoje à noite e vamos convidar agora o professor James Ramalho Marinho, que irá falar sobre dispepsia funcional e sua relação com H. pylori, quando devemos pesquisar. O Dr. James Ramalho é professor adjunto e coordenador da disciplina de gastroenterologia, doenças infecciosas e parasitárias da Unicisal, de Alagoas. É sócio titular da FBG e da Sociedade Brasileira de Hepatologia, ex-presidente do Núcleo Brasileiro para o Estudo do H. pylori e Microbiota. Teremos como moderador desta reunião o Dr. Heraldo Rocha, que é professor de gastroenterologia da UFPB, é mestre em gastroenterologia pelo IBPG, PUC São Paulo, é doutor em farmacologia pelo LTF da UFPB, membro titular da FBG e da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Com a palavra o professor James Ramalho. Quero agradecer bastante o convite do Dr. Basílio, sua equipe, sua diretoria, parabenizar pela excelência desse congresso, desde a organização e os seus professores chamados, pessoas, na grande maioria, de maior experiência aqui nos assuntos relacionados. Então, eu não tenho conflito de interesse para essa apresentação. Bom, é importante que todo mundo, como médico, procure conhecer os guidelines que existem ao redor do mundo sobre aquelas patologias específicas da gastroenterologia. Entretanto, cabe lembrar aos senhores que cada guideline é feito para uma determinada região. Por exemplo, o guideline americano-canadense do Colégio Americano de Gastroenterologia só sugere que a endoscopia seja feita a pacientes acima de 60 anos ou mais. E não sugere, curiosamente, endoscopia mesmo pacientes menores de 60 anos que tenham algum sinal característico de alarme. Lembrando que nos Estados Unidos a prevalência da H. pylori é baixa, a incidência de câncer gástrico é baixa. A Coreia, senhores vejam, foi atualizado o guideline esse ano, ela já recomenda a partir dos 40 anos de idade para afastar qualquer distúrbio orgânico mais grave, inclusive doenças malignas. Mas a gente vive no Brasil e a gente tem que seguir as orientações aqui no Brasil. O nosso consenso brasileiro do H. pylori, realizado há 2 anos, mostrou que a estratégia de testar e tratar, ou seja, sem fazer exame invasivo de endoscopia, preferencialmente com teste respiratório, só deve ser aplicada em indivíduos menores de 40 anos, sem nenhum sinal de alarme. Aqui no Brasil, a partir de 40 anos, ou que tem algum sinal de alarme, perda de peso, sangramento, disfagia, qualquer coisa desse tipo, a endoscopia digestiva deve ter uma indicação precisa e inicial. Da mesma maneira como o consenso de Roma IV determinou, a dispepsia é então chamada de investigada ou não investigada. Não investigada quando se não usou nenhuma propriedade médica para poder fazer a avaliação dos sintomas do paciente. E a dispepsia investigada quando você faz principalmente endoscopia, ultrassonografia, e aqui no Brasil o nosso consenso brasileiro incluiu o exame parasitológico de fezes, dada a elevadíssima prevalência de parasitose no nosso meio. Durante essa investigação, a dispepsia pode ser uma dispepsia orgânica, por exemplo, a úlcera duodenal, uma clássica doença do refluxo, também apresentada pela doutora Gardeni há pouco. Pode ser a dispepsia, um termo novo nos últimos 5 anos, associada ao H. pylori, e a chamada dispepsia funcional, quando você não encontra nenhuma alteração estrutural que justifique aqueles sintomas do paciente. Então, essa dispepsia funcional afeta quase 1/3 da população, preferencialmente mais o sexo masculino. Muitas vezes esses pacientes erroneamente são classificados como portadores da doença do refluxo, e é uma situação que afeta muito o bem-estar, o sono, a qualidade de vida desses pacientes. Os 4 sinais clínicos, sintomas principais são a plenitude pós-prandial, saciedade precoce e a dor epigástrica ou a queimação epigástrica. Essa doença é muito mais essa afecção prevalente no sexo feminino. Vejam, senhores, um trabalho recente desse ano, avaliando o sexo masculino e feminino, quase todas as regiões do mundo há uma prevalência maior, o odds ratio de 1,24 para
as mulheres, seja em qualquer faixa etária. Os senhores observam que o sexo feminino, a ocorrência da dispepsia funcional é muito mais prevalente do que no sexo masculino. Os critérios de Roma são clássicos, todos os senhores já conhecem, mas o indivíduo que apresente pelo menos um ou mais sintomas, seja plenitude, saciedade, dor epigástica ou queimação, sem nenhuma doença estrutural até o presente momento que possa explicar esses sintomas, e elas são classificadas em duas grandes síndromes: o desconforto pós-prandial, onde predomina a plenitude ou a saciedade precoce, e a síndrome da dor epigástica, quando a queimação ou dor epigástica são sintomas que predominam. Mas vejam, senhores, nessas doenças funcionais, muitas vezes nós temos muitas confusões estatísticas. 2 trabalhos desse ano, de 2020, mostrando a prevalência do desconforto pós-prandial em 38%, um segundo de 61%. Curiosamente, tem nos 2 trabalhos o Dr. Thaler está envolvido, e a síndrome da dor epigástica 27% a 18%. E a concordância, a concomitância de sintomas, variação de 35% a 21%. Então, se doenças que a gente tem um diagnóstico preciso, a gente já tem dificuldades, às vezes, estatísticas, as doenças funcionais e suas subclassificações, muitas vezes, são mais difíceis de avaliar. Hoje, cada vez mais, tem mudado um pouco o perfil da patogênese desses mecanismos fisiopatológicos, desde os assuntos de estresse e alterações de motilidade. Entretanto, hoje já se interpreta graus pequenos de inflamação ou infecção. A dispepsia funcional pós-infecciosa hoje já está bem clara, e a microbiota intestinal como fator muito importante também na gênese dessa dispepsia. E mais recentemente, já estão preditos vários genes. Vejam, senhores, a quantidade de genes que podem estar envolvidos nos indivíduos que vêm futuramente apresentar sintomas de dispepsia funcional. Talvez essa gênese de natureza genética tenha no futuro uma grande dimensão nesse aspecto. Trabalhos recentes têm mostrado que o microambiente do duodenal é importantíssimo na fisiopatologia da doença funcional, principalmente da dispepsia funcional. A quebra da barreira das junções intercelulares faz com que a migração e desbiose desse microambiente abdominal penetre na parede, ative eosinófilos, vai estimular o sistema imune e alterações neurológicas, neuronais locais, que através do eixo cérebro-intestino vão levar a alterações desses pacientes. Um trabalho interessante mostrando que, quanto maior a carga bacteriana na mucosa duodenal, esses indivíduos têm mais sintomas e índice de qualidade de vida pior. Então, é importante essa microbiota e as desbioses intestinais na gênese da fisiopatologia da dispepsia funcional. Mas desde a célebre dispepsia não ulcerosa, que já se vinha estudando que papel H. pylori teria nisso. Esse trabalho aqui, uma revisão sistemática da Cochrane, já em 2006, mostrando que os indivíduos que tratavam H. pylori em comparação com outras substâncias ou placebo tinham um ganho de melhora de sintomas extremamente importante, um P de alta significância. Trabalho um pouquinho mais recente, 10 anos atrás, estudo interessante avaliando a quantidade de consultas em Bristol dos indivíduos daquela região por queixas dispépticas, e fez um estudo randomizado populacional mostrando que indivíduos que tomavam placebo em relação à terapia ativa contra o H. pylori havia uma diferença em 2 anos menor de 35% de consultas motivadas por sintomas dispépticos. E no estudo prolongado ao longo de 7 anos, houve um decréscimo de 25% de procuras médicas por queixas dispépticas. Esse clássico trabalho do grupo do professor Mazzoleni, no Rio Grande do Sul, citado por toda a literatura internacional que se refere à dispepsia funcional, onde ele fez o estudo separando os pacientes em 2 grupos, usando terapia tripla padrão para o H. pylori, um grupo controle sem tratamento do H. pylori, avaliando os efeitos da erradicação nos sintomas de qualidade de vida. Vejam vocês que houve uma melhoria nos pacientes tratados, o grupo mais escuro é quem tratou, aqui quem não tratou, e esse trabalho é o que tem melhor resultado na literatura, mostrando que o número de pacientes tratados para que haja um benefício é de 8. A cada 8 que você trata, um se beneficia, quando os grandes grupos mundiais apresentam resultados entre 12
a 15 pessoas tratadas para que um se beneficie. Esse trabalho é citado em todas as meta-análises. Vejam vocês, um mais recente, em 2013, a resposta clínica da melhoria dos sintomas em 3 meses e 1 ano. Em 3 meses não há alteração com significado estatístico. Entretanto, com 1 ano após a erradicação do H. pylori, a diferença estatística é significativa. Vejam, senhores, quem erradicou o H. pylori, 82% melhorou, respondeu, e apenas 17% não respondeu. A partir daí, então, já no consenso japonês, foi o consenso de Kyoto, onde se estabeleceu uma nova etiologia da dispepsia funcional, até então funcional, que é a dispepsia associada ao H. pylori. O indivíduo tem H. pylori e sintomas dispépticos, confirmado por algum método, seja endoscópico ou não. Se ele faz a terapia de erradicação, esses sintomas melhoram e mantém essa melhoria entre 6 a 12 meses, 1 ano, esse paciente tem, na verdade, uma dispepsia associada ao H. pylori. Se ele não melhora, ele tem um quadro de dispepsia funcional. Ou, se nesse período de pós-tratamento, até 1 ano, ele tem a recorrência de seus sintomas, é aquele quadro de dispepsia funcional. E esse quadro clássico de Kyoto tem sido reproduzido ao longo dos anos e respeitado, esse quadro aqui do professor Peter Malfertheim, da Alemanha, mostrando a mesma dinâmica, e isso é aceito no mundo inteiro. E o nosso consenso não poderia ser diferente. Então, nós temos aqui a orientação do consenso brasileiro que pacientes com dispepsia H. pylori devem ser submetidos a tratamento de erradicação, e isso é do consenso europeu de várias outras entidades que tratam e lidam com H. pylori, essa recomendação. Mas hoje, umas novidades têm aparecido em relação à dispepsia funcional e H. pylori, o fundamento dessa relação. Nesses pacientes se encontra, na grande maioria deles, a presença de eosinofilia no duodeno desses indivíduos, inflamação com linfócitos intraepiteliais presentes. Vejam esse trabalho aqui, 2017, mostrando que metade dos pacientes tinha inflamação moderada do intestino. E qual a importância da eosinofilia do H. pylori e essa inflamação? Vejam, senhores, o mesmo trabalho mostrando que quem tinha H. pylori tinha muito mais dor epigástrica nos quadros da dispepsia, e nos pacientes que tinham eosinofilia apresentavam saciedade precoce. E ele recomenda que seria importante não apenas a biópsia gástrica para a pesquisa do H. pylori ou para avaliação de mucosa. Uma biópsia duodenal pode contribuir, inclusive nos pacientes com muita eosinofilia, mudar o foco da terapêutica naqueles pacientes que têm eosinofilia duodenal importante. Esse trabalho recentemente publicado, agora o mês passado, pelo grupo do professor Mazzoleni, no Rio Grande do Sul, mostrando que o polimorfismo da interleucina 1-beta, que é uma interleucina extremamente importante no estômago, inclusive participa da gênese do carcinoma gástrico, mostrando que esses alelos TT, eles têm uma participação relevante na inflamação crônica do antro. Vejam, senhores, quem tem esse alelo TT, 80% tem inflamação moderada e apenas 19% ausência de inflamação ou inflamação leve, mostrando que esse polimorfismo contribui para a inflamação crônica do antro nos dispépticos funcionais que tem o H. pylori. Uma meta-análise já de 2016, pós-consenso de Kyoto, mostrando que, a longo termo, a erradicação do H. pylori é muito mais significativa do que nos primeiros 3, 4 meses pós-tratamento. Acredita-se que 6 meses, pelo menos, seria o período ideal da recuperação daquela gastrite causada pelo H. pylori. Então, do ponto de vista de qualidade de vida, essa meta-análise concluiu que não há muita benefício, apesar de uma pequena significância estatística. A magnitude da melhora desses sintomas e qualidade de vida não foi tão significativa. Mas um trabalho de 1 ano depois, interessante, japonês, mostrando que quando há sucesso na erradicação, há estatisticamente importante melhora no resultado da qualidade de vida, e mesmo aqueles pacientes que não erradicam H. pylori, os seus sintomas melhoram após a terapêutica de erradicação que falhou, considerando que a erradicação leva a melhora na qualidade de vida, independente do desfecho do tratamento. Entretanto, isso é mais evidente quando o paciente erradica o H. pylori. Como eu falei, os trabalhos do professor Mazzoleni estão em todas as meta-análises,
Esse aqui é o gráfico que está no consenso americano e canadense, mostrando que comparar antibiótico com placebo é favorável ao tratamento de antibiótico-terapia com alta significância nesses pacientes que têm sintomas discretos. Existiria alguma diferença entre o tipo de esquema utilizado? Os trabalhos recentes têm mostrado que as terapias que incluem o metronidazol, seja a tripla ou a quádrupla com bismuto, apresentam uma resposta melhor de melhoria de sintomas nos pacientes tratados em relação à claritromicina, que tem uma significância menor do que os esquemas que utilizam o metronidazol. Os senhores, no estudo também recente, interessante, analisando a presença ou não do H. pylori e a presença ou não de sintomas de ansiedade, estresse ou depressão. E chama a atenção desse grupo B. Esse grupo B, que é o grupo que só tem H. pylori sem nenhum sintoma de ansiedade. Hoje é difícil a gente interpretar, como o N era pequeno, talvez vocês encontrem 30 pessoas que não têm nenhum estresse na vida. Mas isso na prática médica diária não é tão fácil da gente achar. Mas esse grupo que tinha só H. pylori, vejam vocês, a resposta com 3 meses de melhoria sintomática foi de 100%, diferente daqueles casos que têm o H. pylori e têm sintomas dispépticos associados a sintomas de ansiedade, que a erradicação levou apenas a 74% de melhoria. Então é importante, todos nós sabemos, a participação da ansiedade e da depressão na gênese dos sintomas da dispepsia funcional. Mas como esse trabalho mostra aqui de 2014, eles têm o H. pylori e depressão, e a erradicação do H. pylori é a chave para o tratamento. Ou seja, mesmo com sintomas dispépticos, tratar o H. pylori, a erradicação do H. pylori é favorável. Então, os pacientes que não melhoraram com a erradicação, se você faz a terapia dos sintomas de ansiedade, esse paciente vai melhorar. Esse mais recente, na Coreia, de 2018, mostrando que com um ano, a resposta nos erradicados é muito superior, 3 vezes mais, do que nos indivíduos que não respondem. Infelizmente, onde a maior prevalência, que são as mulheres, a erradicação ela melhora menos as pessoas do sexo feminino. Os homens tiveram uma resposta de melhoria de 60%, enquanto as mulheres de apenas 40%. Então, ser do sexo feminino, teoricamente, prediz uma má resposta ao tratamento da dispepsia funcional, apesar, infelizmente, que elas são a maioria das que apresentam esses sintomas. Bom, um estudo mais recente, de 2019, chama a atenção mais uma vez os estudos do professor Mazzoleni, o primeiro e o segundo incluídos, mostrando que a terapia de erradicação continua sendo, desde os primórdios até o presente momento, favorável à erradicação para alívio de sintomas desses indivíduos. E melhora independente da prevalência. Esse trabalho coreano ele estudou trabalhos asiáticos e trabalhos ocidentais, mostrando que tanto na Ásia como nos trabalhos ocidentais o índice de prevalência é melhor. Nos pacientes ocidentais, melhor ainda. Esse trabalho também do ano passado, interessante, mas uma redução dessas queixas digestivas significativas um ano após a erradicação. O SF8, pelo contrário, aumenta o índice, aumentando o índice significa melhor qualidade de vida, então a erradicação sempre é favorável. Esse trabalho agora, desse ano, recentemente publicado, ele já mostra uma coisa diferente, ele já analisa um questionário 1 mês após a terapia de erradicação, e isso vai até 6 a 12 meses. Ele mostrou que as pessoas que melhoram com 1 mês, poucos vão piorar ao longo do período de 6 meses a 1 ano, e voltam a se enquadrar no quadro de dispepsia, com recorrência de sintomas. E esses, quando com 1 mês já são não considerados portadores de dispepsia associada ao H. pylori, sim, dispepsia funcional, se eles já são precocemente tratados da sua dispepsia funcional, eles conseguem uma melhoria de sintomas em torno de 50% a 60%. Então, ele conclui que mais ou menos 60% dos participantes que eram dispepsos, com 1 mês já foram classificados, já podem ser classificados em dispepsia associada a H. pylori ou não. Esses 10%, quando eu falei, é que podem recorrer a esses sintomas, enquanto 50% a 60% dos que tinham dispepsia funcional corretamente tratados melhoram com 1 ano. Ele conclui, com a ousadia, que ao contrário do que afirma o consenso de Kyoto, que foi que estabeleceu essa entidade de dispepsia associada
ao H. pylori. O resultado é que o questionário de um mês já poderia ser suficiente para determinar quem deve ser considerado erradicado de dispepsia associada ao H. pylori ou, ao contrário, quem deve ter o tratamento específico da dispepsia funcional, porque não é dispepsia associada ao H. pylori. E o probiótico teria alguma ação na dispepsia associada ao H. pylori? Esse trabalho também recente, do ano passado, com um N pequeno, mas ele fez a terapia tríplice clássica, com o inibidor de bomba moxilina, claritromicina, e a metade recebeu apenas o inibidor de bomba e o lactobacillus reuteri. O que é que eles encontraram? 73% de erradicação no grupo terapia tripla e 65,22% no grupo que não usou antibiótico, apenas o inibidor de bomba e o lactobacillus. E eles consideram que, apesar disso tudo, como não houve diferença estatística, isso teria importância. Esse trabalho espanhol recente, agora publicado no Helicobacter, mostrando a questão do custo e efetividade, isso é muito importante em medicina, principalmente nos países caros. Os Estados Unidos é um dos que pouco indica endoscopia pelo custo do exame lá. E vocês vejam aqui que o teste e trate para a Espanha em euro, usando apenas o teste respiratório, é uma estratégia aceitável de menor custo, apesar da efetividade não ser tão grande, mas comparado com o teste e trato, usando endoscopia ou simplesmente endoscopia durante toda a avaliação, você tem praticamente o mesmo resultado e o custo diferente do demais, muito menor. Então, isso seria, para a população espanhola, talvez o mais indicado. E realmente, infelizmente, a gente não tem teste respiratório no Brasil disponível para todos, a gente tem dificuldade de usar no dia a dia. Então, eu concluo dizendo que a terapia de erradicação tem efeito pequeno, estatisticamente, mas é significativo. Vale a pena. E aquele paciente que se beneficia, e é o que a gente busca, mesmo quando a gente não pode curar todos, a gente tem que aliviar o máximo que a gente puder. E a gente tem direito a ofertar essa possibilidade. A erradicação, no Brasil, é uma abordagem extremamente econômica ainda, endoscopia de fácil acesso, e tratar é importante e é muito melhor do que usar apenas inibidor de bomba se o paciente tem uma dispepsia associada ao H. pylori. No Brasil, testar e tratar é uma estratégia custo-efetiva, lembrando, no Brasil, para menores de 40 anos. A gente não mora na Europa, que é 50, 55, nos Estados Unidos, que é a partir de 60 anos que a endoscopia é feita. Então, a endoscopia deve ser realizada no Brasil, em pacientes com queixas dispépticas, segundo o consenso brasileiro da infecção da H. pylori, em maiores de 14 anos. Então, respondendo à pergunta que me foi feita, eu diria que deve sempre ser pesquisado o H. pylori em pacientes dispépticos e trate todos aqueles que sejam infectados, porque mesmo que de cada 8 cure 1, de cada 12 cure 1, você tem a chance de ajudar a população que lhe procura. Como a doutora Gardênia já falou, agradeço muito a atenção, parabenizo ao Basílio, a sua equipe pela excelência do evento e convido mais uma vez por uma forma digital, que a nossa SVAD no final de novembro ocorrerá dessa maneira, não tem outro jeito, mas que todos assistam porque é importante e a atualização médica sempre é muito importante. Agradeço a atenção dos senhores por todos os estados do Nordeste do Brasil. Estou à disposição para as perguntas. Obrigado, Heraldo. Boa noite. Gostaria, antes de mais nada, de agradecer o convite de participar do 8º Gastro Paraíba nessa versão online. Uma grande iniciativa da atual gestão, tendo à frente o nosso Basílio, né, e sua competente equipe de diretoria. Realmente, a gente está vendo, né, nessas primeiras horas do evento, um sucesso extraordinário. Gostaria também de parabenizar você, James, pela apresentação, muito lúcida, muito didática, abordando um assunto muito discutido, né, muito polêmico em alguns aspectos, mas que faz parte do dia a dia de quem faz a gastroenterologia. E sempre é um desafio, né, tratar a dispepsia funcional. Eu gostaria de dizer que
As perguntas podem ser feitas através do chat e eu vou aqui moderando, né, essas perguntas e vou começar fazendo uma provocação a James. Há alguma relação entre a virulência da cepa do H. pylori e a dispepsia funcional? Veja bem, eu não vi trabalho exatamente. Existe uma publicação que a cepa KDA positiva, uma publicação recente, estava na minha aula, eu tirei, mas porque o tempo é limitado, mas mostrando que a cepa KDA teria uma alteração maior, participação maior nessas queixas dispépticas de pacientes, na dispepsia associada ao H. pylori, Heraldo, né? Isso era um slide que estaria na minha aula, mas eu tive que retirar quando a gente formatou a aula. Mas isso é verdade. Cepa KDA positivo, ela tem maior participação do ponto de vista de queixa desses pacientes. Perfeito. Eu vou aqui encaminhar uma pergunta, está chegando da assistência. É da Silvane Fandinho. Ela pergunta: a prevalência de Helicobacter pylori é fator de risco para o adenocarcinoma gástrico? Bom, isso é clássico no mundo inteiro. Os países de maior prevalência, a China, a Coreia, o Japão, eles têm uma ocorrência de câncer gástrico extremamente importante. O Japão, a partir de 2013, o Ministério da Saúde japonês determinou que todo segurado da saúde no Japão, qualquer indivíduo, o consenso de Kyoto ratificou isso, qualquer indivíduo japonês portador de H. pylori, ele tem que ter o direito de receber o tratamento de erradicação na tentativa da eliminação e da redução da prevalência do câncer gástrico no país. E isso vem acontecendo. Os trabalhos mais recentes mostram que os indivíduos nascidos no Japão, a partir do ano 2000, eles têm uma prevalência irrisória do H. pylori em relação àqueles que nasceram em 1940, 1930 e 50, onde essa prevalência é de 80% a 90% do cidadão japonês. E hoje está muito baixo. E esse mesmo trabalho ele conclui interessantemente dizendo que, em breve, talvez, no Japão, a infecção pelo H. pylori seja uma entidade extremamente rara. Não é à toa que no sistema de saúde japonês, todo trabalhador deve fazer endoscopia e colonoscopia como rastreamento de câncer de colo, que é muito grande também lá, como do câncer gástrico. Quanto maior a prevalência, maior a ocorrência de câncer gástrico. Hoje a gente sabe que não basta só o H. pylori. O H. pylori é o precursor, é o gatilho, ele levando a metaplasia intestinal e a atrofia gástrica, ele sai de cena. A microbiota que se incorpora no estômago é que vai determinar a progressão para a displasia por câncer gástrico. A partir da atrofia e da metaplasia, os trabalhos dos últimos 3 anos têm mostrado que o papel do H. pylori é praticamente irrisório. É um trabalho do Dr. Paulo Assunção, lindo, do Grupo do Belém, mostrando sobre o suicídio do H. pylori, mostrando que ele se afasta e deixa lá a mucosa alterada e que a microbiota que se instala é que vai levar para a gênese, sugerindo, inclusive, uma alteração da clássica cascata que a gente conhece do Pelayo Corrêa. Perfeito, James. Uma outra provocação. Né? Eu sou seu amigo, você naturalmente vai... Espero que seja, que continue. Veja bem, a gente percebe em várias publicações um certo delay entre o tratamento de erradicação do H. pylori e a melhora dos sintomas, que pode variar de 3 a 6 meses. Em uma publicação recente, acredita-se que isso é em função da participação das células inflamatórias. No primeiro instante, com a erradicação, desapareceriam os polimorfos nucleares, mas haveria a persistência dos linfócitos. E os linfócitos poderiam contribuir para ainda uma perpetuação daquele grau de baixa atividade inflamatória que você citou na sua apresentação. Você também tem esse pensamento para a gente poder entender? Veja bem, como eu falei,
estava nas minhas conclusões, eu tirei também, que acredita-se que a melhoria aconteça a partir de 6 meses, Haroldo, justamente porque é quando a mucosa se recupera completamente desse processo inflamatório, como você está se referindo. Se bem que esse último trabalho agora de 2020, agora do mês passado, mostrando que com um mês se melhorou, ele tem uma chance de continuar melhor ad eterno. E se não melhorou com um mês, trate logo como dispepsia não associada ao H. pylori, porque esse paciente pode perder tempo se esperar 6 meses e você deixar ele muito mais sintomático. Se você aborda logo, você consegue melhorar 50% a 60% com o tratamento não antibiótico terapia para H. pylori. Eu acho que talvez a mucosa não muda da noite para o dia. Você vê que mesmo os trabalhos, cada vez, tudo que você vai ler hoje sobre dispepsia funcional, você encontra essa eosinofilia, esses linfócitos intraepiteliais, cada vez mais evidentes. Talvez, em breve, essas alterações que Roma diz que não deve ter nenhuma alteração estrutural, talvez com nova metodologia a gente consiga encontrar nesses pacientes dispépticos algumas alterações mesmo, de gênese, de patogênese, que diga, não, ela ocorre por causa disso, seja a eosinofilia, seja o que for. Tanto que para essa eosinofilia intestinal, já se advoga no tratamento, até tratamento como remédio que a gente usa para asma, né? Para inibir esses eosinófilos e para o paciente melhorar. Porque se a abordagem não for feita assim, muitas vezes o paciente não melhora, não é por nada, porque tem eosinofilia importante no tubo digestivo. Há outras perguntas, mas em função do avançar do nosso tempo, eu vou passar para a todos aqui que estão com perguntas bem pertinentes, mas agradeço a participação do professor James Ramalho, pela excelente apresentação, pela esclarecedora apresentação, e também, mais uma vez, agradeço a comissão organizadora do Gastro Paraíba, à frente do nosso presidente Basílio. E já passo aqui a palavra para o doutor Pedro Ferreira, que é o coordenador dessa noite. Muito obrigado. Obrigado, Geraldo.